Boa tarde, meus amigos queridos. Como estão vocês? Desejo que estejam todos bem. As nossas reflexões de hoje estão baseadas no 5º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, onde o Kardec analisa as palavras de Jesus. Bem-aventurados os aflitos, não? Como esse tema, aflição, sofrimento, sempre foi predominante no nosso mundo, o capítulo 5 ele é maior do que todos os demais capítulos do Evangelho. E por isso ele tem 31 itens e ele está sendo abordado aqui em 14 estudos, para que possamos assimilar bem essa questão da aflição e do sofrimento na nossa vida de encarnados. E hoje nós vamos refletir sobre os itens 14 a 17, o suicídio e a loucura. São temas muito delicados e que necessitam ser trazidos também com muita delicadeza em todos os tempos, mas principalmente no momento atual, quando é preciso ainda mais atenção com a saúde mental por conta da pandemia. Está passando um carro de propaganda aqui na rua, gente, desculpa. Então, vou voltar. Então, hoje nós vamos refletir sobre os itens 14 a 17, que é o suicídio e a loucura, que são temas que necessitam ser trazidos com muita delicadeza em todos os tempos, mas principalmente no momento atual, quando é preciso ainda muito mais atenção com a saúde mental por conta da pandemia, né? Onde hoje a gente sabe que o sofrimento psíquico tende a aumentar, trazendo aflição, medo, tristeza, vulnerabilidade, isolamento, sensação de impotência, desamparo, enfim, todas as demais emoções e sentimentos que são condizentes com a situação atual. Embora a gente já esteja agora um pouco mais otimista com as vacinas, mas muita gente ficou desempregada, muita gente perdeu entes queridos. Então, o momento não é um momento tão fácil de se enfrentar, e é um momento onde pode surgir dores muito fortes e trazer também algum desequilíbrio mental, psíquico, que precisa ser olhado com carinho. Mas antes de iniciarmos os nossos estudos, eu faço sempre aquela pergunta importante, né? Como é que nós lidamos com as nossas dores e com as nossas emoções perturbadoras? Lidamos bem? E como é que nós lidamos com as dores e as emoções perturbadoras dos outros, principalmente dos nossos entes queridos? Será que na nossa família nós conversamos sobre as emoções? Quais emoções conversamos? Podemos e temos o hábito de expressar as nossas emoções? Ou só algumas? Bom, por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque os terapeutas e todos os bons espíritos, especialmente a Joana, né, e muitos outros, mas a Joana, que é uma estudiosa da psique, eles estão sempre nos alertando sobre a importância de reconhecermos as nossas emoções e aprendermos a lidar com elas. É o nosso desafio de encarnado. Né? Além de lidar com o mundo e sociedade, também lidar conosco. E principalmente as emoções de medo, raiva e tristeza, que apesar de serem desagradáveis, quem gosta de ter medo, quem gosta de ter raiva, quem gosta de ter tristeza? Ninguém, né? Mas elas são necessárias à vida no planeta e ao nosso processo evolutivo. Então não se trata de fingir que a gente não sente nada disso, mas é saber como é que a gente lida com medo, com raiva e com tristeza, né? E o Kardec, ele inicia esse tema já no item 14, nos alertando o seguinte, que a calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade, que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Vejam que coisa interessante, né? Por quê? Porque, de acordo com os especialistas, o suicídio ele é uma consequência da nossa incapacidade de lidarmos com as questões do nosso mundo íntimo. E ele acontece em um momento de desespero,
quando achamos não ter nenhuma saída para a nossa dor. Por isso, né, lá na questão 376 do Livro dos Espíritos, o Kardec já tinha indagado aos espíritos. Por que razão a loucura leva o homem algumas vezes ao suicídio? E eles disseram: o espírito sofre pelo constrangimento em que se acha e pela impossibilidade em que se vê de manifestar-se livremente, donde procurar na morte um meio de quebrar os seus grilhões. Então, o suicídio é um momento de loucura. E por isso o Kardec, não por acaso, né, o Kardec lá com a ajuda dos espíritos, o que ele faz? Ao trazer a fala de Jesus sobre bem-aventurados os aflitos, ele colocou esses dois itens juntos, o suicídio e a loucura. Ele vai falar de novo do suicídio, vai falar de depressão em outras partes do Evangelho, mas nesse item aqui, ele colocou, quando ele estava falando da aflição, de bem-aventurados os aflitos, ele colocou junto esses dois temas, a loucura e o suicídio. Ele fala muito pouco sobre a loucura aqui, fala mais sobre o suicídio nesses itens. Mas ele explica essas coisas. E por que também? Porque também lá no Livro dos Espíritos a gente tem várias perguntas a respeito desse tema. E por que assim, foi tão sábio, né? A providência divina tão sábia instruiu Kardec a colocar esses dois temas juntos? Porque hoje os especialistas alertam que os transtornos mentais são a principal causa do suicídio. Então, além do suicídio ser um momento de desespero, o maior causador do suicídio são os transtornos mentais ou as doenças psíquicas, né? Que todo mundo hoje tem ou tem alguém na família que passa por uma doença psíquica. Não é uma doença porque é um desequilíbrio, né? E então eu pergunto, se é assim, por que o suicídio e a loucura são temas tão difíceis para nós? Se ele é tão comum, por que é tão difícil para nós? Será que nós temos medo de conversar sobre isso? Ou até de pensar, né? Muitas vezes a gente tem até medo de pensar em loucura, pensar em suicídio. Será que são tabus para a sociedade? Por quê? Bom, a gente sabe hoje que as doenças psiquiátricas, elas até já estão sendo mais estudadas e tratadas, apesar de todos os preconceitos e as dificuldades que ainda temos de acolher e lidar com o diferente, né? A gente ainda hoje tem o Janeiro Branco, então a gente tem algumas medidas, porque são as doenças psíquicas, elas têm de vários níveis, desde as mais brandinhas até as mais difíceis de serem tratadas. Mas, de qualquer forma, hoje se estuda, se busca medicação, se busca tratamentos alternativos para que se possa dar qualidade de vida às pessoas, aos espíritos imortais que somos, quando estamos acometidos por um desequilíbrio qualquer. E aí, será que a gente, no caso do... Mas então, assim, agora, isso para doença psíquica. Mas no caso do suicídio, será que ele continua sendo um tabu porque ele é contrário ao nosso instinto de sobrevivência? Porque todos nós temos um instinto de sobrevivência para preservar a nossa vida. Até os animais têm, né? As plantas, os animais têm esse instinto de querer viver. E ninguém quer se matar. E a questão 944, o Kardec pergunta: tem o homem o direito de dispor da sua vida? E eles respondem: não, só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Aí o Kardec pergunta: mas não é sempre voluntário o suicídio? O suicídio não é uma questão de escolha, de livre-arbítrio? E aí eles respondem: o louco que se mata não sabe o que faz. E aqui, gente, é muito importante a gente pensar sobre isso, porque não nos cabe fazer nenhum julgamento ou censura aos que se desesperam e tentam colocar fim à própria vida. Não temos condições de julgar e avaliar ninguém. Somos ainda muito imaturos com relação a essas questões, porque nós sabemos, no fundo, que o que se deseja matar é o sofrimento e não a vida, né? Ninguém quer sair da vida. A pessoa só fica tão desesperada que ela acaba achando que a única saída é a morte. E o Kardec, no item 15, ele coloca assim, olha: postos de lado os suicídios que se dão em estado de embriaguez e de loucura,
aos quais se pode chamar de inconscientes, é incontestável que o suicídio tem sempre por causa um descontentamento, quaisquer que sejam os motivos particulares que se lhe apontem. E aí, vamos lá para o nosso lado humano. Quem nunca passou por algum momento de descontentamento? Né? Nós estamos encarnados no planeta, nós sabemos que o sofrimento faz parte da vida e nós nem sempre sabemos lidar com ele. Porque não fomos ensinados, porque também nossos pais não foram ensinados, porque nas nossas várias reencarnações não tivemos oportunidade, mas estamos aqui agora tentando aprender um pouco mais, né? E o Kardec continua. Ora, aquele que está certo de que só é desventurado por um dia e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. Só se desespera quando nenhum termo divisa para os seus sofrimentos. E o que é a vida humana com relação à eternidade, senão bem menos que um dia? Isso é o Kardec escrevendo lá no Evangelho, né? Então, nós sabemos de tudo isso que o Kardec escreve lá. Todos nós que temos um pouco de conhecimento de doutrina espírita, a gente sabe disso. Mas, nos momentos de tormento, a gente esquece. Né? Porque a gente sabe aqui, ó, na cabeça, mas nem sempre a gente sente isso verdadeiramente. E é preciso, então, parar e refletir que nenhuma dor é para sempre, né? Que tudo passa. Não no tempo e do jeito que a gente quer, e sim do jeito que dá para ser. Isso é muito fácil da gente falar, da gente saber no intelectual. Mas quando a gente passa por uma situação difícil, nem sempre a gente tem essa força toda que a gente pensa que tem, né? Então, Kardec continua. Mas, para o que não crê na eternidade e julga que com a vida tudo se acaba, se os infortúnios e as aflições o acabrunham, unicamente na morte ver uma solução para suas amarguras. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo abreviar pelo suicídio as suas misérias. E olha que coisa importante, né? Porque os estudos dos especialistas em suicídio, que são os suicidólogos que chamam, eles revelam que os que creem verdadeiramente na transcendência da vida, independente de religião, né, encontram um propósito para viver e suportam melhor os sofrimentos. E o Kardec fecha muito bem essa explicação dos especialistas no item 16, quando ele diz que a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Né? Se eu acho que depois é nada. Por isso, gente, é a importância de refletirmos sobre esses temas, desprovidos de preconceito. E quando formos conversar sobre esses temas, quando for refletir, conversar sobre esses temas, nós temos que ter amorosidade. O amor que é a doutrina de Jesus. Então, a gente precisa de amorosidade e buscar o esclarecimento. Não é fazer julgamento nem da gente nem do outro. Olha só que coisa importante. Segundo os especialistas, 90% dos casos de suicídio poderiam ser evitados. Então, vejam bem, 90% dos suicídios poderiam ser evitados. Então, nós não podemos ignorar ou brincar com esse assunto, mas nós precisamos procurar ajuda para o sofrimento, seja nosso, seja dos nossos entes queridos. Não dá para a gente fingir que não está acontecendo nada, né? E aí eu fui atualizar minhas pesquisas a respeito desse assunto e vi que agora em junho, segunda quinzena de junho, 2 semanas atrás, saiu o relatório da Organização Mundial de Saúde, que é o mais recente, que traz os dados de 2019. E esse relatório aponta que 1 em cada 100 mortes ocorreu por suicídio e que o aumento entre os jovens é assustador e é a 4ª maior causa de mortes nos jovens, né? Então, primeiro são os acidentes, depois a tuberculose, depois a violência e por quarto é o suicídio. Então, a gente tem que ficar atento a isso, né? Porque suicídio hoje é uma questão de saúde pública. E tanto é uma questão de saúde pública que a Organização Mundial da Saúde lançou uma campanha mundial, acho que é Life,
que é uma campanha para apoiar a prevenção ao suicídio. Por quê? Porque eles viram que nos países que adotaram políticas de prevenção, as taxas de suicídio caíram. Né? Por isso que eles dizem que é preciso fazer a prevenção, porque se você faz a prevenção, a taxa cai, a taxa de suicídio cai. Mas no Brasil e nas Américas, as taxas de suicídio continuam crescendo. No mundo todo, na maioria do mundo, né, todos aqueles países europeus tal, que adotaram, e asiáticos, que adotaram políticas de prevenção ao suicídio, o número de suicídio caiu. Mas no Brasil e nas Américas como um todo, as taxas de suicídio continuam crescendo. Então a gente tem que estar muito atento a isso, né? E o Brasil é o segundo nas Américas, só atrás dos Estados Unidos, em número de suicídio. Não só de crescimento, né? E nessa campanha da OMS tem lá alguns itens de prevenção. Um deles é saber conversar sobre suicídio, o outro é políticas contra armas de fogo e substâncias tóxicas, né? Acho que são vários itens, mas eu lembro bem assim esses. Não trouxe para vocês porque está lá no publicado, a gente vê lá depois. Quem tiver mais interesse em pesquisar o assunto, vai lá e pesquisa. Então, qual que é a importância da gente refletir aqui hoje? É que o tabu sobre o suicídio ele precisa ser quebrado para ampliar as possibilidades de prevenção. Então, se 90% dos casos de suicídio podem ser evitados, então a gente precisa começar a conversar sobre ele para saber como é que a gente evita. Porque se a gente não conversar sobre o assunto, a gente não vai saber como evitar. A gente precisa procurar, estudar. Isso não é sair por aí fazendo alarde do suicídio, tá? Não é sair divulgando os casos de suicídio, fazendo propaganda, que aí tem todo um protocolo, que a imprensa não pode divulgar cenas, a maneira como a pessoa se mata e tal, para não incentivar, não estimular. É conversar para prevenir, né? A conversa é muito importante. E perguntar para a pessoa, você pensou em sair da vida? Você pensa em deixar a vida? E nos perguntar, será que eu não quero mais viver? Por quê? A gente tem que conversar sobre essas coisas. Por quê? Porque muitas vezes, gente, o desespero pode ser tanto que o espírito ele nem consegue pensar nas consequências do seu ato, mesmo sendo um espírita, né? Ou um religioso e tal. A gente perde a sintonia com as boas vibrações e se esquece que a vida continua e de que terá que continuar convivendo com o fluido vital, porque o fluido vital ele tem, a gente na doutrina espírita acredita nisso, que o fluido vital ele tem um tempo, né? Que é o tempo da sua vida. E esquecemos das consequências que são muito ruins quando a gente dá fim ao nosso próprio corpo físico, porque o corpo morre, mas a alma continua, né? E aí depois é uma decepção profunda, né? Como nos alerta lá os espíritos na questão 957, que eu vou trazer aqui para a gente pensar sobre isso, né? Porque a gente já sabe quando a gente estuda a doutrina, mas nem todos se lembram. Quais as consequências do suicídio? E aí os espíritos respondem, muito diversas são as consequências do suicídio. Não apenas determinadas. Em todos os casos, as penas correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência que o suicida não pode escapar, é o desapontamento, né? Você pensa que vai aliviar a dor e, na verdade, você cria mais dor ainda. E aí os espíritos continuam. Mas a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Cada caso é um caso, né? Alguns espiam a falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam, por conta da nossa consciência, né? E do nosso instinto de sobrevivência e da preservação da vida. Por isso, gente, a necessidade da prevenção, porque o suicídio não é uma boa opção e nem a solução para a nossa dor, conforme as muitas razões que o Kardec nos mostra para não desistirmos da vida, ainda que ela seja muito difícil, como ele enumera lá no item 17, né? Que é o último item que a gente vai tratar hoje. Então, Kardec fala assim, que o Espiritismo apresenta-nos os próprios suicidas a informar-nos da situação desventurosa em que se encontram e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem encurtar a sua vida.
O espírita tem, assim, vários motivos a contrapor a ideia do suicídio. Quais são esses motivos? Primeiro, a certeza de uma vida futura, né? Nós sabemos, aqui na cabeça, precisamos acreditar de verdade. Que, abreviando os seus dias, chega a um resultado oposto ao que esperava. Que quando ele faz o suicídio, ele se liberta de um mal terreno, para incorrer num mal muito pior, mais longo e mais terrível, que é a dor do espírito, né? Que se engana imaginando que com a morte vai mais depressa para o céu. Não vai. Que o suicídio é um obstáculo aqui no outro mundo, ele se reúna aos que foram objeto de suas afeições e aos quais esperava encontrar, porque se você se mata, você está em estado de desespero, você está doente, você vai ter que ir para tratamento, você não vai poder se encontrar com quem você achou que ia, com seus amores, né? Assim tão rápido. Então, o Kardec conclui, donde a consequência de que o suicídio, só lhe trazendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses. Então, não é inteligente suicidar-se, né? Tudo isso que o Kardec traz aqui, nesses itens 14 a 17, ele nos mostra o quanto que é necessário, então, insistirmos, trabalharmos na questão da prevenção, conversando sobre as emoções perturbadoras, sobre o suicídio, sem alarde, mas com sensibilidade e acolhimento. Só assim, a pessoa que está em uma situação limite saberá que não está sozinha, que pode contar com familiares, com amigos ou com a ajuda de pessoas especializadas para atendê-las no momento de tormento. Porque todo mundo passa por um momento de tormento, né? Uns mais intensos, outros menos. Também é muito importante vencermos os preconceitos com as doenças psíquicas, que assim como as doenças físicas, não podem ser atribuídas como de exclusiva responsabilidade ou fraqueza do indivíduo. Claro que nós somos herdeiros de nós mesmos, mas não é uma coisa só, né? Não é só um fator, são muitos fatores. Qualquer um de nós pode ser acometido por um fator de risco, seja uma depressão, um surto, uma demência, né? E por um momento de desequilíbrio, a gente se desestabiliza. Qualquer um que está encarnado ou desencarnado pode passar por um momento de desequilíbrio. Então, como espíritos imortais que nós somos, nós sabemos que é uma série de fatores envolvidos nas doenças, sejam elas psíquicas, sejam doenças físicas, né, ou as doenças emocionais. E estamos todos, nós, aqui encarnados, aprendendo a lidar com as feridas da alma. Ninguém está aqui, só Jesus, né, que não precisava, mas nós todos estamos aqui aprendendo a lidar com as nossas feridas. Quantas feridas a gente já tem? Mas temos que buscar a ajuda. De qualquer forma, há sempre uma ajuda que a gente precisa buscar. E nesse sentido, vale conhecer a cartilha da Fiocruz. A Fiocruz tem uma cartilha de prevenção. Os itens mais importantes que eu trouxe aqui, que é o seguinte: reconhecer e acolher os receios e os medos. A questão do autoconhecimento e do autocuidado, que a gente tanto fala. A gente precisa se autoconhecer e precisa se autocuidar. Manter ativa a rede socioafetiva, estabelecendo contato mesmo que virtual. Então, não dá para a gente se isolar. O ser humano é um ser sociável. Tudo bem que nós estamos numa pandemia, não dá para a gente ficar indo na casa dos outros nem se encontrar pessoalmente, mas a gente pode falar pela tecnologia. Para isso, a gente tem telefone, a gente tem as redes sociais. Uma outra coisa importante, evitar o uso do cigarro, do álcool ou das drogas para lidar com as emoções. Por quê? Porque essas substâncias, elas alteram o nosso estado de consciência e pode potencializar o nosso desequilíbrio. Manter uma crença na transcendência da vida é a questão da espiritualidade, independente de religião. Se é religião, ok, escolha aquela que te faz bem, aquela que você se sinta bem, mas é importante acreditar na transcendência da vida. E isso tudo junto, mas procurar uma ajuda especializada. Não dá para lidar com isso sozinho, gente. É muito perigoso. Então, a gente tem que procurar a ajuda de um psiquiatra, de um psicólogo, dos grupos de ajuda. Tem tratamento, né? E entre os grupos de ajuda, eu destaco aqui o CVV, Centro de Valorização da Vida, que ele não tem nenhuma conotação religiosa, ele funciona 24 horas por dia, né? 7 dias por semana, inclusive feriados, no telefone lá 188,
tem o e-mail, tem o chat, enfim, a gente pode ligar se a gente não está bem, enquanto a gente não vai no médico, enquanto a gente não procura o tratamento adequado, vamos lá procurar o CVV. Nós temos também o espiritismo.net, que também faz um atendimento interessante, e temos as casas espíritas, que elas estão agora na pandemia atendendo virtualmente, muitas, nem todas, mas muitas delas têm. Nós temos o atendimento fraterno, temos as preces, temos os passos, os estudos, e tudo isso influencia no equilíbrio do ser humano, porque nós não somos só matéria, nós somos matéria, somos espírito. Então nós precisamos desses dois, dessa ajuda espiritual e da ajuda material, que ajuda também material e procurar um médico, procurar um especialista e ser acolhido nas nossas emoções e nas nossas dificuldades, né? E aí a última pergunta que eu faço, será que falar das nossas dores e emoções perturbadoras ajuda? O que vocês acham? Falar das nossas dores e emoções perturbadoras ajuda ou aumenta? Tem gente que tem medo de falar, porque acha que se falar vai atrair alguma coisa pior. Não, gente. A Joana nos diz que quando nós identificamos as nossas emoções, nós podemos acolher as nossas dificuldades e encontrar alívio para as dores, né? Não é fazer igual a avestruz que esconder a cabeça, acho que vai enfiar a cabeça debaixo da terra e vai ficar com o corpo de fora e que vai estar tudo bem. Não. Então é preciso falar assim, é preciso conversar sobre as emoções. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente tenta reprimir ganha mais força ainda e de repente pode nos tomar de assalto. A gente pensa que está controlando, é igual aquela coisa do balão que você tenta enfiar ele debaixo d'água, de repente você está com mais de um balão, quando você vê, sobe. Então a gente precisa realmente conversar e não reprimir os nossos medos, as nossas emoções perturbadoras. Para quê? Para aprendermos a lidar com elas. Então não é aqui, veja que eu não estou falando da gente exaltar as emoções perturbadoras, mas da gente conversar sobre elas, entender, refletir sobre elas para nós aprendermos a lidar. Porque se a gente não traz à tona, não vai conseguir lidar, né? Bom, e para encerrar, eu gostaria de pedir a todos que se sintam vulneráveis que busquem a ajuda e o acolhimento. Não fiquem inertes fazendo de conta que está tudo bem quando não está tudo bem, tá? Se você está passando por um momento difícil, lembra que nem sempre a vida será mesmo do jeito que a gente gostaria. E tem vezes, sim, que as coisas pesam mais do que a gente acha que pode aguentar. Mas busque ajuda para aprender a lidar com as dores e as frustrações. E para aqueles que perderam um ente querido por suicídio, ou até já se mataram, que estão lá no mundo espiritual, porque a gente é assistido também e ouvido, nosso estudo não é só para os encarnados, é também para os desencarnados, não se desesperem mais ainda. Procurem a ajuda para superar a dor e a culpa, porque novas oportunidades de refazimento sempre surgirão. E para encerrar, agora eu vou encerrar mesmo, eu trago aqui uma frase de Jesus que é muito importante, nosso mestre querido, quando ele fala: tenho-vos dito isso para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, gente, o assunto é doloroso, é difícil, eu tentei trazer de uma forma mais leve para que a gente possa enfrentá-lo. E eu fico por aqui sempre lembrando que o nosso Criador é justo e amoroso e que nos oferece o esclarecimento e os recursos necessários para a cura das nossas feridas. Beijos carinhosos nos corações de todos, boa semana, se cuidem para que possamos nos reencontrar em breve de forma segura e saudável. Agora está mais perto do que nunca, né? Beijos!